boa noite e bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Antes de começar esse episódio, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma avaliada no nosso podcast. E se quiser, deixe seu comentário. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais. É @noiteinforks em todas elas. Vamos pro episódio de hoje? Com toda essa polêmica sobre Eclipse ter sido lançado em poucos cinemas, com horários absurdos de ruins, e mesmo a gente indo nas redes sociais para reivindicar mais sessões, me veio uma coisa na cabeça. Eu acabei relembrando dos ataques que a saga sofreu na época dos lançamentos do cinema e me veio uma questão muito importante de ser tratada aqui, não só pelo fandom, mas eu acho que é uma questão social também. Crepúsculo foi odiado porque era ruim ou porque era popular entre as garotas? Será que esse ódio era realmente sobre a qualidade da obra ou tinha algo a mais por trás? Para entender um pouquinho mais dessa discussão, a gente precisa voltar no tempo. O primeiro livro de Crepúsculo foi lançado em 2005 e até 2008 a Stephenie Meyer, que é a autora, publicou os 4 livros principais da saga. Eu digo principais porque existem os paralelos, né? Tem o Guia Ilustrado, tem a Segunda Vida de Britannia e assim vai. Muitas pessoas que hoje são leitoras assíduas afirmam que começaram a ler por causa de Crepúsculo. Para uma geração inteira, aquela foi a porta de entrada para o hábito da leitura. E isso é um impacto que raramente recebe o reconhecimento que merece. Em 2008, chegou aos cinemas a adaptação do primeiro filme, iniciando a franquia que acabou dominando a cultura pop pelos anos seguintes. Era impossível escapar de Crepúsculo, e eu acho que eu já até falei sobre isso aqui. Nas livrarias, nas redes sociais, que acabaram sendo dominadas por teorias e debates, nas revistas que estampavam a Bella, Edward e até o Jacob, e, é claro, os filmes que arrecadaram centenas de milhões de dólares ao redor do mundo. Independente da sua opinião, você goste ou não de Crepúsculo, tem algumas coisas que são inegáveis. Crepúsculo mudou a cultura pop, influenciou editoras, influenciou Hollywood, abriu inúmeras portas para outras histórias voltadas ao público jovem. E, cara, mais de 15 anos depois, a gente tá aqui falando de Crepúsculo. Poucos são os filmes e livros que conseguem isso. Poucas franquias conseguiram gerar um nível de obsessão tão grande quanto Crepúsculo. Mas é aquilo, né? Prego que se destaca, toma martelada. Então, quanto maior o sucesso, maior parecia ser o número de pessoas que faziam questão de dizer que odiavam Crepúsculo. Assim como com outras obras, claro que muitas críticas à saga surgiram. O pessoal criticava desde os vampiros brilharem até a atuação da Kristen, que eu já trouxe aqui, se eu não me engano, logo no primeiro episódio, que ela fez
exatamente o que a direção mandou. É só a gente comparar a atuação de Crepúsculo com os outros trabalhos dela. Eu já vou frisar aqui. A Kristen não é uma atriz ruim. A Kristen é uma atriz super talentosa. Enfim, entre outras críticas que surgiram. Além disso, muita gente comparava Crepúsculo com as franquias de Harry Potter, Senhor dos Anéis, consideradas mais complexas e até mais respeitadas pela crítica. Só que existe uma diferença muito grande, é um abismo entre analisar uma obra e a transformar em um alvo constante de ridicularização. A gente não está falando aqui de só crítica literária ou cinematográfica. A gente está falando de vídeo de deboche, comentário agressivo, piadas pejorativas, pessoas que nunca tinham lido os livros ou assistido os filmes afirmando que odiavam Crepúsculo. E, cara, na maioria desses momentos, parecia que não gostar da saga era quase uma obrigação, sabe? Você podia gostar de qualquer outra franquia, mas se você gostasse de Crepúsculo, você já era julgado. E aqui eu quero trazer um ponto que muita gente pode não concordar, tudo bem? Mas quando eu falei ali de Harry Potter e Senhor dos Anéis, o público é pelo menos 50% é masculino. Harry Potter pode até ser um pouco menos, mas Senhor dos Anéis, a grande maioria é masculino. E eu não tô aqui atacando essas franquias, até porque eu gosto bastante de Harry Potter. E é aqui que a conversa fica interessante. Vamos pensar em uma coisa. Quem era o público-alvo, ou principal, enfim, de Crepúsculo? Garotas. Principalmente as adolescentes. E quando a gente observa a história da cultura pop, a gente percebe um padrão curioso. Na maioria das vezes, aquilo que meninas gostam é tratado como inferior. Não importa se a gente está falando de romance, filme, série, cantores, cantoras ou livros. Quando algo conquista um público feminino, principalmente o jovem, frequentemente passa a ser visto como sem valor ou até mesmo ridículo. É assim com boy band, é assim com romance adolescente, e foi e ainda é assim com Crepúsculo. Hoje, em menor escala. Mas eu vejo muitos comentários, principalmente de homens. Eu não tô falando de pré-adolescentes, crianças ou adolescentes. Eu tô falando de homens. Falando mal e atacando o Crepúsculo. A pergunta é: será que a saga recebeu crítica só porque tinha defeito? Ou será que os defeitos foram amplificados porque eram garotas que estavam liderando o fenômeno? Esse assunto leva a gente para uma questão ainda maior. É o que eu falei, é uma questão social. Durante muito tempo, como eu já disse, gostos associados às mulheres eram tratados como menos importantes. Enquanto filmes de ação, videogames, futebol e outras formas de entretenimento voltadas para o público masculino eram vistos como hobbies, interesses femininos eram frequentemente motivo de piada. E ainda são. Porque muitas vezes o problema não é o objeto de consumo em si, é o fato do público que está consumindo, que são meninos. Eu acho que um fato curioso sobre a saga, que eu posso trazer aqui,
é que os diretores quiseram trabalhar muito bem nas batalhas de Eclipse e Amanhecer para tentar aproximar os meninos da saga. E isso nos faz pensar. Se Crepúsculo fosse uma história sobre um jovem guerreiro enfrentando vampiros em batalhas épicas, em vez de um romance sobrenatural focado em sentimento, será que seria tão ridicularizado? Talvez a gente nunca tenha essa resposta, mas vale a reflexão. É legal a gente trazer o cenário atual de Crepúsculo também. Nos últimos anos, algo bem legal aconteceu. Muitas pessoas começaram a revisitar, relembrar e até conhecer Crepúsculo. Porque muita gente ainda não tinha visto, apesar de ter sido um fenômeno mundial. Nas redes sociais, a gente pode ver memes carinhosos, edits e análises até mais equilibradas da franquia, que é o que eu tento trazer também aqui para vocês. Hoje, existe uma geração que cresceu com a saga e olha para ela de uma forma diferente. As pessoas reconhecem os defeitos, mas também enxergam as qualidades. A estética única, a trilha sonora marcante, o impacto cultural que foi muito grande, mas principalmente o fato de que Crepúsculo marcou uma geração inteira de leitores e espectadores. A discussão deixou de ser Crepúsculo é bom ou ruim e passou a ser porque fomos tão duros com Crepúsculo. Crepúsculo não é perfeito, assim como tantos outros filmes e livros. Existem críticas legítimas e pontos que podem ser debatidos. Mas, cara, o nível de rejeição que a saga recebeu provavelmente não foi causado apenas pelas falhas. O fato de ser uma franquia amada principalmente por garotas adolescentes pode ter contribuído para que ela se tornasse um alvo de preconceito sem necessidade. Porque o ponto ali era atingir as meninas, era atingir o que o público feminino em geral gosta. E aqui eu vou pontuar e, na verdade, vou até colocar uma dúvida. Até porque eu tô bem chateada com essa questão aí das sessões de eclipse, que foram bem escassas. Eu conversei com bastante gente sobre isso. Fãs que também não vão poder ir, porque simplesmente as sessões, além de serem escassas, são em cinemas muito distantes e em horários absurdos de ruins. Porque a gente precisa pensar que hoje, a geração que gosta de Crepúsculo, a grande maioria é adulta e trabalha. Além de ter vida pessoal, né, gente? Eu sou do Rio e aqui a gente teve pouquíssimas sessões. Teve cinema que passou só de sexta a domingo. E a maioria em horários, sei lá, tipo 9 da noite. É absurdo. E mais uma outra e última pergunta aqui. Será que se fosse um fandom em que a grande maioria fosse homem, indo lá comentar no Instagram, no Twitter, na rede social que seja, pedindo mais sessões e que mais redes de cinema passem o filme, será que eles não acatariam? Pois é. Fica aí o questionamento também. E pessoal, antes de terminar esse episódio, eu queria combinar uma coisa com vocês. Eu acho que Amanhecer por si só já vai ser mais fácil da distribuição ser muito melhor. Mas a solução que a Paris Filmes deu para essa distribuição ruim não se repetir em Amanhecer é a gente ir nas redes sociais da nossa rede de cinema favorita e comentar aqui que é Amanhecer.
Então, independente da sua cidade, pega a rede social da sua rede de cinema favorita, ou a que mais tem na sua cidade, ou a mais próxima da sua casa, e comenta que quer amanhecer na cidade tal. E deixa também se você quer dublado ou legendado. Porque a maioria gosta de legendado, mas tá vindo muito dublado. Amanhecer deve ser lançado simultaneamente, partes 1 e 2, provavelmente em agosto. Então, já vamos caprichar nos comentários, tá bom? Será que se Eclipse fosse um filme amado por homens, teriam mais franquias e salas de cinema com ele na grade de programação? É a reflexão que eu deixo aqui. Não é um ataque, pelo amor de Deus. Mas é mais uma reflexão mesmo. Até porque esse tema não fala só sobre Crepúsculo. É um tema social que acho que deveria ser discutido por todo mundo. Mas se o mundo inteiro faz questão de odiar aquilo que garotas amam, talvez o problema nunca tenha sido Crepúsculo.